barulho no Airbus não era apenas choro. Era um chamado primitivo que atravessava espuma acústica, protocolos e boas maneiras. Tomé, 6 meses, berrava como se o mundo inteiro fosse uma cabine pressurizada, apertando seu ouvido por dentro. Na 3A, César Figueiredo, 44, o homem cujas decisões deslocavam gráficos, não conseguia deslocar o sofrimento de um bebê de 7 quilos. "Por favor, filho", murmurou pela 100ª vez. Bianca, esposa, ficara em São Paulo por causa de uma virose violenta. Ele insistira em ir, porque a Assembleia de Acionistas em Lisboa não esperaria. Achou que daria conta, que o mesmo cérebro que reorganizara uma holding em 3 países poderia organizar um choro. Ilusão. A comissária se aproximou com o mesmo sorriso ensaiado que já perdera frescor. "Senhor Figueiredo, tente estas gotas nas narinas. Às vezes descongestiona-e." "Já tentei", respondeu, cortês e moído. No entorno, expressões de desagrado. Um executivo aumentou o cancelador de ruído. Uma senhora apertou os lábios com a autoridade de quem criou filhos na ditadura e acredita que bebês negociam com ameaças. Um suspiro coletivo pousava sobre ele como poeira. Tomé arqueou o corpo, as perninhas duras, o rosto incendiado. Era dor, não capricho. "A pressão", alguém disse. "Dá água." César ofereceu a mamadeira. O bebê empurrou com a força de um náufrago que recusa boia furada. Havia 3 horas que o mundo era aquilo. Luz baixa, motores sussurrando e um coração de recém-nascido batendo contra um peito de adulto impotente. "Senhor", o chefe de cabine, agora sem verniz. Alguns passageiros pediram: "Será que o senhor poderia ficar um pouco na galley traseira? Ali é mais reservado." Traduzindo, "Leve o seu caos para onde o bilhete custa menos." César sentiu o rosto esquentar. Controlou a vontade de dizer algo cortante. Levantou com o filho a bolsa, o cobertor, o peso do julgamento e caminharam em direção à econômica. Um corredor que pareceu mais comprido que uma pista. À medida que avançava, os olhares mudavam. Por trás da cortininha, ninguém se incomodava em disfarçar. Uns com pena, muitos com cansaço, alguns com irritação deslavada. Encostou perto do banheiro, onde o ar é sempre 2 graus mais frio e a luz mais azul. Tomé berrou mais alto, como se desaprovasse a arquitetura. "Eu sei, filhote. Eu sei. O eu sei de quem não sabe." Foi então que uma voz ao nível do chão disse: "Com licença, tio. Posso tentar?" Não era voz de adulto. Um adolescente se levantava de uma das últimas fileiras, pele retinta, ombros ossudos na camiseta lisa, um mochilão remendado aos pés. Tinha olhos tranquilos e postura decidida. Havia uma pulseirinha de barbante no pulso esquerdo e costuradas na alça da mochila, plaquinhas de metal improvisadas como se fossem medalhas. O nome mais tarde ele saberia. Kelvin Araújo, 15 anos. Como? César estranhou, sem energia para protocolos. "Se o senhor confiar, eu sei uma massagenzinha que ajuda com dor de ouvido de bebê em voo. Aprendi no posto de saúde da minha rua. A enfermeira Jaciara ensinou quando minha irmã Nina era pequenininha." Ele não sorria para agradar, só oferecia. Uma risadinha debochada brotou 2 fileiras adiante. Agora até estagiário de berçário. Kelvin não desviou. Encarou apenas César, aquela espécie de olhar que pede permissão e manda calma ao mesmo tempo. César olhou para Tomé, para o relógio caro que não adiantava nada, para a própria exaustão, e disse: "Tudo bem, por favor." Kelvin lavou rapidamente as mãos com álcool gel que tirou da mochila, um frasquinho amassado, e estendeu os braços. "Posso segurá-lo?" A maneira como recebeu o bebê não era improviso. Apoio do queixo no ombro esquerdo, antebraço formando uma rede, mão espalmada no fio da nuca, segurança sem aperto. "Oi, capitão", sussurrou para Tomé, voz quase canto. "A culpa não é sua.
O ar prende aqui, ó, tocou atrás da orelha. E aqui, deslizou 2 dedos sob o maxilar. Começou então microcírculos lentos em direção ao lóbulo, movimentos de menos de 1 centímetro que um leigo chamaria de nada. Depois, alternou com leve abertura de mandíbula, guiando o bocejo. Abre, fecha, abre, isso. Intercalou com palmadinhas ritmadas no dorso, sem pressa, sem ansiedade. Um metrônomo humano. O choro mudou de tom, de faca para serrote, de serrote para soluço. Kelvin aproximou o queixo do topete de Tomé, humilhou um zumbido, grave e constante. É o truque da colmeia, murmurou. Bebê gosta de som contínuo. 1 minuto, 2, 3, silêncio, como se alguém tivesse puxado um plugue no teto. Na cabine, o silêncio era um espanto audível. Pessoas se entreolharam. A senhora de antes abriu a bolsa em busca de qualquer coisa que a ocupasse. O executivo reclamão fez de conta que sempre soubera que ficaria tudo bem. César não soube o que dizer. O peito doeu de alívio como dói depois de uma cãibra. Como? A pergunta nem terminou. Pressão, tio. A tuba auditiva deles é curta. Mastigar, engolir, bocejar ajuda. O jeito é ajudar o corpo a abrir o caminho. Kelvin continuou o 1 mais 1 segundos. Depois encostou a bochecha no cabelo do bebê, como quem empresta calma pelo osso. Tomé, esgotado, adormeceu abraçado ao peito do menino. Eu não tenho como te agradecer, César disse, numa voz que ele mesmo estranhou de tão baixa. Qual é o seu nome? Kelvin, com K. Ele devolveu Tomé devagar, como quem devolve um violino raro. Se quiser, posso ficar aqui um pouco, caso ele acorde. Por favor. A comissária apareceu como se fosse sua ideia desde sempre. Que bom que deu certo. Kelvin sorriu, sem exibir dente. A enfermeira disse que funciona até com adultos, só que adulto tem vergonha de bocejar. César deixou-se escorregar numa daquelas poltronas rebatíveis da Galley. As juntas ainda tremiam. Enquanto olhava Kelvin afagar as costas de Tomé, num compasso que parecia conhecer o BPM exato da paz, reparou em detalhes que antes não cabiam na visão de túnel do desespero. A mochila com remendos de linha colorida, um livro grosso com a lombada comida, onde se lia Astronomia Observacional, um caderno quadriculado cheio de fórmulas. Na barra da calça, um desfiado que não era moda, era uso. Você gosta de astronomia? César perguntou, quase num sussurro por respeito ao recém-calmado. É o que eu mais gosto no mundo. Kelvin fez um gesto com o queixo indicando o livro. Olhar para o céu é bom para quando a vida aperta aqui embaixo. O céu não muda para agradar ninguém. Eu gosto disso. Você vai a Lisboa a passeio? Kelvin deu de ombros contido. Vou competir. Olimpíada Lusófona de Astronomia. Consegui vaga pela rede pública da Bahia. A prefeitura pagou a passagem, mas só a minha. Minha mãe não pôde vir. César piscou 2 vezes. Uma parte dele, a que fazia due diligence intuitiva, checou. Timbre seguro, informação específica, nenhumzinho de autopiedade. A outra parte, a que tinha um filho dormindo graças àquele garoto, só queria saber mais. Quantos anos você tem? 15. Eu faço 16 daqui a 4 meses. E você cuida da sua irmã? Da Nina, 7 anos. Minha mãe trabalha numa cozinha coletiva no subúrbio de Salvador. Quando Nina era bebê, tinha muita cólica. A enfermeira do posto me ensinou um bocado de coisa. Massagem, banho morno nos pés, posições de descarrego de gás. Kelvin disse aquilo como quem enumera constelações conhecidas. E ela também tem otite às vezes. Avião piora. Por isso eu trouxe o remédio caso o senhor precisasse. César sentiu vergonha e gratidão se mexendo no mesmo lugar. Vergonha porque tinha tudo. E ali faltara o essencial. Gratidão porque, num mundo onde todo mundo cobra, alguém lhe dera competência e atenção de graça.
Kelvin, quando chegarmos a Lisboa, tenho reuniões todos os dias. Você aceitaria me ajudar com o Tomé nesses 2, 3 dias? Eu posso pagar. Bem, e você come com a gente, conhece a cidade. Quando tiver de ir para o seu hotel, eu te levo, sem confusão. Kelvin olhou para Tomé, agora entregue como um saco de farinha de nuvem. Depois olhou para César, avaliando não o terno nem o relógio, mas a intenção. Se eu puder ficar nos horários em que não bater com a competição e os treinos, eu topo. Mas não precisa pagar muito, não. Só me leva no planetário se der. Dizem que o de lá é bonito. Está combinado e está pago. Planetário, bacalhau, castanhas na rua, o que quiser. Ele acenou com a cabeça. A negociação do mundo de Kelvin cabia numa promessa simples. O restante da madrugada passou em câmera lenta. Tomé dormiu. César não. Ficou naquela vigília de quem aprendeu algo sobre si. A resposta certa às vezes vem de um lugar onde você jamais pensou procurar. Quando o avião tocou pista, a cabine explodiu em ações pequenas. Cintos estalaram, gente ligou o celular, vida corrida recobrou o direito de voz. César sentiu-se leve e ridículo. Leve de alívio, ridículo por ter achado que resolveria tudo sozinho. No Finger, Kelvin esperou que César equilibrasse bebê, carrinho e documentos. Encontro vocês no desembarque? Encontra. E... Kelvin, obrigado. Você foi... Ele procurou uma palavra que não soasse grandiloquente demais. Não encontrou nenhuma que coubesse. Você foi essencial. Kelvin enfiou o livro na mochila. A gente só faz o que dá para fazer. No saguão, luz de vidro e vozes em idiomas misturados. César mandou mensagem para o motorista em português de Portugal. Estou no átrio. Kelvin ajeitou a alça dos próprios compromissos. E ali, entre quiosques de SIM-card e cartazes de vinho alentejano, 2 mundos que raramente se tocam se marcaram um no outro. Não pela caridade de um, mas pela competência do outro. No carro, a caminho do hotel, César trocou áudios com Bianca. Contou o que acontecera, minimizando o vexame, maximizando o milagre. Ele se chama Kelvin, com K. Do outro lado, Bianca riu aliviada. Kelvin, nome de estrela. César não sabia, mas era. Kelvin mede temperatura, do calor do universo. Pela janela, o Tejo cintilava. Na cabeça de César, outra água corria, um tipo de correnteza nova, arrastando velhas crenças e levando para a margem o que importava. Lisboa recebeu-os com céu de porcelana e vento de outono que abria casacos. No hotel, César pediu quarto conjugado com berço e uma mesa larga onde pudesse, em tese, revisar slides da Assembleia. Em prática, conferiu primeiro o programa da Olimpíada Lusófona no celular de Kelvin para coordenar horários. Credenciamento às 14 horas, sessão de observação às 21 horas, num terraço universitário. Provas teóricas no dia seguinte de manhã. Eu te deixo no Dom Pedro às 2, busco às 4, te levo para o treino, jantamos e depois te deixo na universidade para observação. Pode ser? Kelvin assentiu. Calendário humano já ajustado. E eu fico com o Tomé nesses intervalos, se o senhor confiar. César, me chama de César. O primeiro café da manhã foi a revelação de mundos. Kelvin demorou diante do buffet como quem entra num laboratório de possibilidades. Não havia gula, havia curiosidade metódica. Provou uma fatia de cada, registrando mentalmente texturas, como se pudesse resolver um problema de otimização entre crocância e doçura. Tomé, no carrinho, espalhava sorrisos de pós-dilúvio. César percebia surpreso que o bebê buscava o rosto de Kelvin com os olhos e com o corpo. Quando o menino se afastava, Tomé se tortava no assento, como agulha de bússola quando a montanha muda de lugar. Você disse que gosta de astronomia desde quando? César perguntou, enquanto o outro desmontava um pastel de nata como quem lê uma estrela. Desde os 10. Um professor substituto levou um mapa celeste de papel e um app simples.
A aula acabou e eu fiquei no pátio procurando constelação de dia. Ele riu e disse que eu tinha cara de kepleriano. Nem sabia quem era Kepler. Cheguei em casa e procurei na internet do vizinho. Kelvin falava sem alarde. O céu de onde eu moro tem poucos buracos de escuro por causa dos postes. Eu subia o lajeado do vizinho que desligava a luz às 10. Foi ali que eu vi Orion sem ajuda pela primeira vez. Eu chorei. É bobo, né? Não é. César respondeu com sinceridade que nem sempre usava. Quando eu fechei meu primeiro contrato grande, chorei também. Não porque era dinheiro, porque eu tinha descoberto um jeito de alargar o possível. Kelvin deu um meio sorriso. Havia um respeito mútuo nascente, não baseado no saldo de um, mas no rigor do outro. Às 13h40, o carro parou em frente ao hotel da delegação. Na calçada, jovens de países lusófonos exibiam hoodies de equipes, telescópios dobrados como insetos adormecidos, professores com pastas. Kelvin segurou a mochila como quem segura um talismã. César, que conhece bem vestíbulos de competição, reconheceu a eletricidade no ar. É o cheiro do antes do gol. Vitória ou derrota ainda sem nome. Vai lá e faz o que você já faz desde sempre, disse César. Ninguém sabe olhar para o céu melhor do que você. Kelvin aqueceu com a cabeça, não de vaidade, mas de economia de promessas. Te mando mensagem quando terminar. 2 horas depois, na saída, seus olhos traziam o brilho dos problemas bem postos. Teve uma questão sobre paralaxe estelar que dava para resolver por triangulação simples, mas colocaram um twist. Atmosfera não ideal. Eu pensei em compensar com estimativa por método de mínimos quadrados discreto, do jeito tosco, usando os pontos que a gente tinha. Não sei se é isso que eles queriam, mas funcionou. César riu. Você fala assim como se dissesse, passei no açougue para pegar pão. É que resolver é mais fácil que explicar. Foram ao planetário Calouste Gulbenkian. Kelvin entrou em silêncio, a cabeça inclinando como a de alguém que entra numa igreja sem fé e, de repente, tem fé. A cúpula escureceu. O universo, um pó brilhante. Tomé abriu a boca em bocejo cosmologia. César olhou alternadamente o céu projetado e o perfil do menino. Na saída, Kelvin demorou 2 salas diante de um painel sobre William Herschel e a radiação infravermelha. Sabe que Kelvin mede temperatura absoluta? César comentou provocador. Sei. Minha mãe escolheu porque ouviu esse nome num documentário do bar. Ela gostou. Eu gostei depois, quando descobri que 2,7 K é a temperatura do fundo cósmico de micro-ondas. A gente mora no resíduo de uma explosão antiga. César ficou quieto um momento. Às vezes, a grandeza das coisas simples faz vergonha nos homens que passam a vida ampliando as complexas. No fim da tarde, deixaram Kelvin no treino de observação. À noite, quando César foi buscá-lo, encontrou o menino com anotações a lápis de uma organização impecável. Colunas, índices, pequenas setas, um design da mente. Voltaram ao hotel. Tomé reclamou no elevador, Kelvin ajustou o colinho de avião e o de abelha. O bebê desmanchou num semissono. César lembrou-se de Bianca dizendo por áudio, nome de estrela. Resolveu não contar a parte da temperatura do universo. Guardaria como surpresa para um jantar. No dia seguinte, provas teóricas. Enquanto Kelvin mergulhava em órbitas elípticas, César se trancou para revisar o discurso da Assembleia. Mas os slides, pela primeira vez, pareceram inanes. O que era mesmo planejamento estratégico se você não planeja ser um pai decente? Abriu uma janela no computador e digitou Creche Noturna Lisboa. Outra aba, Cólica Avião Massagem. Outra, Livro Astronomia Juvenil Português. Comprou 3. À tarde, Kelvin saiu da prova com silêncio de concentrado. César reconheceu. Quem sai calado está refazendo o caminho mental por dentro, testando se onde pisou havia chão. E aí?
Tinha uma pegadinha em lentes gravitacionais. Muita gente deve ter ignorado o desvio padrão na estimativa final. Eu não ignorei, mas posso ter errado a propagação de incerteza. Um microfranzido entre as sobrancelhas. No resto fui. Você sempre vai, respondeu César. Fica tranquilo, o que você fez já é grande. Passaram na Praça do Comércio para castanhas e um pastel extra. Kelvin olhou o Tejo imenso como quem reconhece um parente. Lá do bairro da minha mãe também tem mar, mas ele é outro. Eu gosto de água grande. Parece que o barulho limpa a cabeça. Para mim, é servidor de ruído branco, disse César. Kelvin riu sem erguer os dentes. Comeu as castanhas devagar, como se guardasse um pouco para a irmã no gesto, se não no bolso. De noite, no hotel, César ligou para Bianca por vídeo. Tomé deu 2 gritinhos, depois foi direto para o colo de Kelvin. Bianca viu aquilo e sorriu de um jeito que misturava amor e alívio. Tô com ciúme do Kelvin, brincou. Eu também, disse César. Kelvin balançou Tomé como se nadasse parado. Dona Bianca, é só o jeitinho da massagem. Com a senhora, ele deve dormir mais rápido ainda. Comigo só dorme de teimoso, ela devolveu. E todos riram com a intimidade que em 3 dias já parecia antiga. No penúltimo dia, não havia prova. Kelvin tinha uma palestra sobre carreiras científicas. César o levou ao pavilhão do conhecimento. Lá dentro, meninos e meninas mexiam em alavancas, pedais, maquetes, o barulho bonito da curiosidade. Kelvin, tímido de início, acabou explicando buracos negros para um grupo de crianças portuguesas que o cercaram por osmose. Ele desenhou com as mãos, curvando o espaço imaginário no ar. Falou do tecido do tempo como se fosse um lençol esticado. Suas palavras eram simples e exatas, sem medo de serem simples. César filmou de longe. Não para postar, mas para lembrar. Naquele vídeo estava uma pedagogia inteira que nenhuma consultoria lhe vendera. Ao lado dele, uma senhora comentou: "Esse rapaz tem jeitinho de professor." César respondeu antes de pensar: "Ele tem jeitinho de futuro que presta." À noite, aconteceu o tropeço que inaugura toda virada boa. Kelvin e César voltavam ao hotel quando, na entrada, um homem alto com sotaque que era meio brasileiro, meio nada, interceptou. "Você é o garoto da Olimpíada, não é?" "Kelvin, trabalho com captação de talentos. A gente financia estudo fora, intercâmbio, tudo." Estendeu um cartão com um logotipo genérico de consultoria. O sorriso, porém, não firmava no olho. Kelvin segurou o cartão por educação. "Agradeço. Vamos marcar de conversar. Há investidores interessados em histórias comoventes como a sua." César ouviu histórias comoventes, como quem ouve ativo midiático. Fez o que aprendera na selva corporativa: silêncio e memória. Não era hora de confronto, era hora de mapear o perigo. Kelvin guardou o cartão sem entusiasmo. Parecia treinado pela vida a não se apressar nas promessas. Na manhã seguinte, resultado preliminar. Um auditório de média escala, bandeiras em fileira, vibração contida. Anunciaram menções honrosas, bronzes, pratas. Quando chamaram ouro, Kelvin Araújo, Brasil, o mundo fez o barulho de um planeta que encontra órbita. Kelvin subiu sem espetáculo, quase desajeitado, aceitou a medalha como quem aceita um instrumento, algo que serve para trabalhar mais. César aplaudiu de pé, sem disfarçar olhos molhados. Tomé, no carrinho, bateu palmas com a coordenação nova dos 6 meses. 2 mãos que ainda erravam o encontro, mas acertavam a intenção. Na saída, a mesma figura do cartão reapareceu. "Parabéns, campeão. Com esse ouro, a gente consegue uma bolsa em Oxford. Tenho um documento padrão aqui, se quiser revisar. É só licenciar a sua imagem." César deu meio passo à frente, fácil no tom, firme no contorno. "Amigo, ele tem reunião agora. Depois falamos." O outro encolheu o gesto. Claro,
Só não perde o timing. História boa tem prazo de validade. Estrela boa não vence prazo, Kelvin respondeu, surpreendendo a ambos, e guardou a medalha no bolso, como quem guarda uma pedra de rio. No elevador do hotel, só eles três e o espelho. César respirou. Kelvin, gente assim vai aparecer. Muita. Prometendo o mundo em troca de você ser produto. Você nunca será produto. Se quiser estudar fora, a gente planeja direito, sem vender sua história. Kelvin deu de ombros, mas o alívio passou pelo rosto como sombra de nuvem. Eu sei dizer não. Aprendi cedo. César inclinou a cabeça, metade bravo por dentro com um mundo que exige essa aprendizagem de negar tão cedo, metade grato por ele já tê-la. Naquela tarde, na mesa enorme do quarto, com o berço encostado e croques de constelações misturados aos slides da Assembleia, César falou: Quero te fazer uma proposta que não tem prazo de validade. Sem papel agora. Só compromisso humano. Quando você voltar ao Brasil, além de bancar seus estudos como combinamos, eu quero abrir um laboratório no instituto que você escolher, com telescópios, computadores, mentores, e quero que você lide. Eu invisto. Você decide o foco, desde que uma parte seja aberta à comunidade. Kelvin demorou um pouco antes de responder. Se tiver aula de céu no sábado para criança de bairro, eu topo. E se tiver curso para mãe com bebê, com massagem e essas coisas, eu topo mais ainda. O céu ajuda por cima, o colo ajuda por baixo. Os dois juntos sustentam. César sorriu como não sorria há muito tempo. Fechado, céu e colo. Na noite anterior ao retorno, foram comer caldo verde numa tasca de esquina. Kelvin pediu uma única foto. Não com celebridade, não num miradouro, mas com um mural de azulejo do planetário ao fundo. É pra Nina, explicou. Ela gosta de coisas azuis. César imaginou a entrega daquela foto numa casa de sala apertada e janelas de grade. Uma menina segurando o mundo no retângulo de papel. Pensou em quantas vezes ele tinha segurado o mundo nos retângulos dos relatórios e achou que talvez estivesse, finalmente, trocando gráficos por constelações. No retorno ao hotel, escreveu para Bianca: Amanhã voltamos, trago um amigo. E dormiu. Não como dormem os que estão exaustos, mas como dormem os que alcançaram um ponto de verdade no mapa. A noite de talentos em tecnologia do Colégio São Bento parecia um casamento de dois mundos que raramente se encontravam. De um lado, pais engravatados, carros importados e uma fila de food trucks gourmets. Do outro, uma plateia convidada por Arthur. Crianças da biblioteca pública onde ele aprendera matemática, jovens da antiga escola, algumas mães com olheiras profundas e olhos brilhando de expectativa. Renato, de blazer sem gravata, equilibrava Lucas no colo. O menino agora com quase 2 anos, curioso, apontando para tudo. Camila distribuía crachás com a equipe da escola. E a mãe de Arthur segurava a pequena Isabela pela mão, orgulhosa como se fosse a formatura do filho. No centro do ginásio, estandes exibiam robôs, foguetes de garrafa PET e telas gigantes com demos de softwares. O espaço de Arthur, projeto Tangram IA para todo mundo, tinha um painel simples, cadeiras dobráveis e uma mesa com celulares antigos, tablets doados e alguns notebooks recondicionados. A ideia era ousada, apresentar ao vivo a primeira versão pública do aplicativo gratuito que personalizava o estudo de matemática para alunos de escolas públicas, mesmo com internet fraca ou intermitente. Um servidorzinho local montado numa caixa de metal reaproveitada permitiria que qualquer celular na quadra se conectasse à rede Tangram livre. Quer testar primeiro? Arthur perguntou a um menino da biblioteca, Kaique, 10 anos, sandálias de dedo e olhos acesos. Eu? Kaique apontou para o próprio peito sem acreditar. Você. Arthur sorriu. O Tangram aprende com o jeito que você pensa. Não é prova, é conversa.
Kaique pegou um celular recondicionado, digitou a primeira resposta, travou, voltou, acertou. Em segundos, o app ofereceu outra pergunta, ligeiramente diferente. O menino mordeu o lábio, raciocinou, acertou de novo. Uma pequena chama de confiança acendeu no rosto dele. "Tá me seguindo", murmurou rindo. Quando eu erro, ele muda a pergunta. "Ele muda para caber no seu caminho", disse Arthur, baixo, sem microfone. Mas alguém já filmava. Renato observava de longe, orgulhoso e calado, como quem não quer roubar a cena. Não era a sua noite, era a de Arthur e de todos os Kaiques daquele ginásio. Às 7h30, o diretor subiu ao palco, agradeceu patrocinadores, elogiou professores e anunciou: "O destaque da noite é a demonstração do Tangram, desenvolvido por nosso aluno Arthur Santos, campeão mundial de matemática e..." A plateia aplaudiu. Um exemplo do que significa transformar talento em oportunidade para muitos. No canto direito do ginásio, Eduardo assistia com os braços cruzados. O cabelo impecável, o uniforme sem um amasso, os olhos duros. Ao lado dele, 2 colegas mexiam num notebook ultra fino como se fosse um brinquedo. Eduardo mal piscava. Desde o primeiro dia, o sucesso de Arthur o incomodava num lugar que ele não sabia nomear. Não era só inveja, era ameaça. Até ali, ele mandava no território invisível da influência, festas, viagens, sobrenome. De repente, aquele menino da periferia recebia o tipo de admiração que dinheiro nenhum comprava. E que brilho era aquele nos olhos dos professores. "Vai começar", sussurrou um dos amigos tocando o trackpad. "Rede dele é aberta." "Só uma pressãozinha", respondeu Eduardo frio. "Nada que quebre. Só para mostrar que sem os brinquedos do padrinho não tem milagre nenhum." Arthur respirou fundo quando lhe entregaram o microfone. Nunca tinha gostado de falar em público, mas aprendeu que o medo diminui quando a causa é maior que você. "Boa noite." A voz saiu firme. "Obrigado por estarem aqui. Se vocês olharem ao redor, vão ver celulares bem diferentes, uns de última geração, outros com a tela rachada. O Tangram foi criado para funcionar em todos, inclusive offline. Se a internet falha, ele guarda as lições. Quando volta, sincroniza. Matemática não pode depender da sorte de um sinal." Aplausos. Ele fez um gesto para que as crianças da biblioteca se aproximassem. "Quem quiser, pega um aparelho nesta mesa. Ninguém precisa digitar nome verdadeiro. Só escolhe um animal preferido e começa." Lucas bateu palminhas ao ouvir animal e Camila riu. Arthur piscou para o menino que tentou repetir Tangram, falhando com graça. As conexões começaram a pipocar. Tatu 03 conectado. Onça 11 conectado. Beija-flor 07 conectado. Na tela do notebook principal, pequenos pontos verdes apareciam no mapa da quadra. Cada ponto um aluno, cada ponto um mundo. Foi quando veio o primeiro soluço. O servidorzinho espirrou literalmente no monitor. "Latência anormal." A seguir, outro aviso. "Pico de tráfego." E de repente, a lista de conexões começou a piscar. Verde-cinza, verde-cinza, como uma árvore de Natal em curto-circuito. "Calma." Arthur falou mais para si que para o microfone. Ajustou uma configuração. Reiniciou um processo. As conexões voltaram. A plateia nem percebeu, mas os dedos de Eduardo continuaram dançando no teclado do amigo. "Pacotes falsos", sussurrou o colega. "Inunda o IP. Não é crime, é só teste de resiliência, né?" "Teste", confirmou Eduardo com um meio sorriso. "Vamos ver se o gênio aprende isso em biblioteca pública." O segundo soluço virou tosse. O servidor caiu. As telas dos celulares mostraram a roda girando do desalento. Um murmúrio atravessou o ginásio. Pais ergueram sobrancelhas, alunos se entreolharam. O diretor, na lateral do palco, buscou o olhar de Arthur.
Respira, disse Marcos, chegando perto sem microfone. Eu seguro o público. Não. Arthur pousou a mão no ombro do amigo. Eu seguro o público. Você, por favor, faz um scan no Wi-Fi. Vê o ruído. Marcos entendeu na hora. Abriu um aplicativo de diagnóstico no próprio notebook e escaneou o espectro. Havia ali algo anormal. Uma tempestade de pacotes sem dono, um dedo invisível apertando a laringe da rede. Tem flood vindo daqui, apontou sussurrando para o canto onde Eduardo estava, mal disfarçando o brilho nos olhos. Arthur inspirou, fechou o notebook e ergueu o microfone. Pessoal, disse sem pressa, quem aqui já viu a internet cair bem na hora que mais precisava? Metade do ginásio levantou a mão, inclusive pais rindo de si mesmos. Aconteceu com a gente também. E é ótimo, sorriu, porque dá para mostrar o plano B do Tangram. Quando a tecnologia falha, a gente vira tecnologia um para o outro. Houve risos tímidos, curiosos. Ele baixou do palco, pisou na quadra, caminhou até a mesa dos celulares com uma calma surpreendente e começou a distribuir cartões impressos. Eram folhas A5 com mini trilhas de problemas em níveis. No rodapé, um QR que, quando a rede voltasse, permitiria subir as respostas com um clique. Matemática nasceu antes do Wi-Fi, disse. Quem quer formar duplas? Um ajuda o outro. Errar é permitido, desistir não. Ele olhou para as crianças da biblioteca. Kaique, você lidera esse grupo aqui. Onça 11, apontou para uma menina tímida. Puxa esse outro. Marcos, fica comigo. O ginásio, que minutos antes murmurava frustração, começou a ferver de um jeito diferente. Risos, debates, lápis deslizando, mãos levantadas. Arthur circulava, ajoelhava ao lado de cada grupo, ouvia, devolvia perguntas. Não havia estrelismo, havia trabalho. E os celulares, apagados por enquanto. No canto do ginásio, Renato sorriu por dentro. Conhecia aquele movimento. Era o mesmo que vira no avião quando o garoto devolveu silêncio ao mundo com as próprias mãos. Liderança sem grito, sem humilhação, sem holofote. Eduardo, no entanto, não sorria. Ver a rede cair era parte do plano. Ver o caos virar colaboração doía de um jeito estranho. Um vazio no peito que lembrava infância sem elogio. O colega ao lado cutucou. E aí, aperta mais? Chega, respondeu seco. A brincadeira perderá a graça. Desconectou o notebook e guardou-o na mochila. 20 minutos depois, um burburinho diferente tomou a quadra. Marcos correu até Arthur, sussurrou. Rede limpa. Voltou. Perfeito. Arthur ergueu o microfone. Galera, quem quiser, pode apontar o QR e subir as respostas. O Tangram vai aprender com tudo isso que aconteceu, inclusive com a queda. Ele olhou para a bancada técnica. Professor Valdez, pode espelhar meu servidor na tela? Os pontos verdes reapareceram, desta vez mais organizados. Era bonito ver. Cada trilha respondida gerava uma sugestão diferente e a caixa de recomendações mostrava em tempo real áreas que a turma mais precisa revisar amanhã. A plateia aplaudiu de pé. Não pelo software, mas pelo que tinha acontecido quando o software caiu. Lucas, no colo de Camila, começou a choramingar com o barulho da salva de palmas. O menino enrugou a testa e um biquinho se formou. O choro começou a crescer. Arthur ouviu antes de todo mundo. Em 2 passos estava ao lado de Camila, estendeu os braços e, com aquela naturalidade antiga, acolheu o pequeno, deitando a cabecinha no ombro esquerdo, a mão direita fazendo círculos lentos nas costas. Tá tudo bem, pequeno, soprou, macio, como um ritual. Tá tudo bem. O choro estancou. A quadra, que ainda aplaudia, derreteu num "ah" espontâneo. Foi como se, por um instante, o ginásio inteiro se lembrasse de como essa história tinha começado. Um bebê em desespero, um garoto improvável, uma escolha simples de ajudar.
Quando a calma voltou, o diretor pediu o microfone. Antes do encerramento, precisamos tratar de uma questão técnica, disse, mantendo o tom cordato. Nossa equipe detectou um tráfego anômalo que derrubou a rede. Marcos Oliveira ajudou a mapear origens. Olhares rodaram discretamente. Não faremos espetáculo nem caça às bruxas, mas se alguém aqui por descuido ou curiosidade contribuiu para a queda, essa pessoa tem agora a chance de vir conversar conosco, sem exposição, para aprender junto. O diretor respirou. Esta escola é para formar caráter, não máscaras. Silêncio, um arrastar de cadeira. Eduardo levantou-se pálido, a mochila pesando nas costas. Deu 2 passos, parou. Os olhos dele encontraram os de Arthur. E havia ali, de repente, menos raiva e mais medo. O medo antigo de nunca ser suficiente do jeito certo. Diretor, a voz de Eduardo falhou, mas seguiu. Eu acho que... Engoliu seco. Eu preciso conversar. Um burburinho correu às arquibancadas. O diretor apenas assentiu e indicou a porta lateral do ginásio, no gesto mais humano que tinha. Eduardo caminhou. Antes de cruzar a linha, parou de novo. Virou-se para Arthur. Desculpa. Não era alta a palavra. Foi o suficiente. Arthur não sorriu. Não venceu. Não bateu no peito. Apenas inclinou a cabeça como se recebesse um pedido honesto. E falou no microfone, não para expor, mas para construir algo no lugar do estrago. Quem mais aqui já sabotou a si mesmo por medo de fracassar? Um punhado de mãos se ergueu, tímidas. Adultos, inclusive. Pois é, a gente precisa aprender a falhar junto sem derrubar o outro. Ele respirou. Por isso, a partir de amanhã, abro com o professor Valdez um grupo de segurança e ética digital, com vagas para todos. Quem quer aprender a defender sistemas e quem quer entender por que atacar não é um jogo sem consequências. Eduardo virou o rosto sem chamar pelo sobrenome, sem humilhar. Se você quiser, a primeira vaga é sua. Uma pausa. Quando errar, vem com a gente consertar. Não houve aplauso imediato. Houve algo maior. Respeito. O tipo de respeito que silencia e realinha o eixo de um lugar. O diretor pigarreou, visivelmente comovido. Encerro com 3 palavras, disse. Isto é escola. A noite se espalhou do ginásio para o pátio como um suspiro bom. Os estandes desmontavam, crianças rindo com sorvetes, professores guardando cabos, mães abraçando filhos. Arthur sentou na arquibancada com Lucas no colo, Isabela encostada na perna dele, copiando num caderninho o desenho do logotipo do Tangram. Renato subiu 2 degraus, parou ao lado do rapaz. Não disse parabéns, não precisou. Eu aprendi mais hoje do que em muitos conselhos de administração, comentou leve. Você transformou uma sabotagem numa aula pública de confiança. Eu só mostrei que a rede mais importante é a gente, respondeu Arthur, afagando a cabeça de Lucas. Servidor cai, caráter segura. Isso vai longe. Camila aproximou-se, sentando-se do outro lado. E vai sem se perder. A mãe de Arthur chegou trazendo um Tupperware com bolo de fubá. Sobrou, leva. E por um instante, o milionário, o menino gênio, a professora, a costureira, o bebê e a garotinha pobre de 2 tranças formaram um círculo improvável e absolutamente coerente. Marcos apareceu correndo, ofegante. O diretor quer te ver rapidinho no escritório, disse. Eduardo está lá. Arthur assentiu. Pediu a Isabela que cuidasse de Lucas por 2 minutinhos e desceu os degraus. No corredor silencioso, as vitrines com troféus refletiam sombras. Bateu na porta entreaberta. Eduardo estava sentado, as mãos entrelaçadas. Sem a plateia, sem audiência, parecia apenas um garoto. O diretor, discreto, recolhia papéis. Posso... Eduardo pigarreou. Posso falar primeiro? Arthur assentiu e ficou de pé, encostado no batente.
Eduardo respirou. Procurou palavras. Eu cresci acreditando que respeito se comprava, que atenção se exigia. Hoje eu vi que você ganha isso, ajudando gente. Um riso breve, amargo de si. E eu estraguei sua noite por medo de ficar invisível. Você não é invisível, disse Arthur. Você só precisa descobrir pelo que quer ser visto. Eu não sei. Os olhos de Eduardo umedeceram. Eu sei programar um pouco, sei organizar coisas, mas eu detesto não ser o melhor em algo. Então começa sendo o melhor para alguém, respondeu Arthur, sem didatismo. Amanhã, 7 da manhã, biblioteca da escola. Vamos montar o grupo de segurança. Você topa? Eduardo hesitou um segundo, o suficiente para o orgulho ainda tentar resistir. Depois assentiu, rápido. Topo. No fim do corredor, o diretor deu um passo atrás, deixando os dois sozinhos. Não havia mais necessidade de mediação. Duas mãos se estenderam, sem espetáculo, sem foto, e apertaram-se. Quando Arthur voltou ao ginásio, Lucas dormia no colo de Isabela, a cabeça caída no ombro da irmã postiça. Renato ofereceu uma garrafa d'água. Camila um abraço silencioso. O pátio cheirava a pastel, orvalho e promessa. E agora? Perguntou Marcos, jogando-se ao lado, derrotado pela exaustão feliz. Você vai dormir uma semana? Arthur riu baixo. Vou dormir uma noite. Amanhã a gente começa tudo de novo, disse, olhando para o banner simples do Tangram guardado numa bolsa. Porque se hoje foi o como, amanhã a gente escreve o para quê. Ele ergueu o olhar para o céu escuro sobre o pátio e lembrou-se do avião, de Lisboa, da biblioteca fechada, do primeiro problema resolvido sem internet, da primeira cólica que virou silêncio. Percebeu, com uma clareza que doía de tão bela, que o clímax daquela história não era o aplauso, nem a vaia vencida, nem o código rodando. Era a decisão diária de, diante do ruído, ser quem acalma, conecta e ensina. E essa decisão, prometeram seus olhos ao céu, ele tomaria quantas noites fossem necessárias. Amanhã, a parte final. Amanhã, o começo de muita gente. No domingo em que a cidade inauguraria a nova biblioteca do bairro, Arthur acordou antes do sol. Não era nervoso, era uma mistura de gratidão e responsabilidade que não cabia no peito. Da janela do quarto, um quarto que um dia ele sonhou com mesa larga, estantes de livros e um quadro branco tomado por fórmulas, via as primeiras pessoas arrumando as cadeiras da praça. O letreiro recém-instalado reluzia sob a luz alaranjada da manhã. Biblioteca Comunitária Caminhos, um projeto de jovens para jovens. Embaixo, em letras menores, Coordenação, Instituto Horizonte, idealizado por Arthur Santos e amigos. Ele se vestiu devagar, respirando o cheiro de tinta e papel novo, que de alguma forma lembrava seus primeiros cadernos comprados em sebo. Quando desceu, encontrou a mãe passando café e Isabela pulando num pé só, com um crachá minúsculo dependurado no pescoço. Voluntária Mirim. Lucas, que tinha dormido ali, mexia nas pecinhas de um Tangram colorido, tentando copiá-las da caixinha. Hoje é dia grande, Tutu, disse Isabela, ajeitando com solenidade a camiseta do irmão. Eu vou receber as crianças na porta e falar bem-vindos. Missão importantíssima, Arthur respondeu, dando um beijo na testa dela. A mãe colocou 3 canecas em cima da mesa. Não disse nada no começo. Ficou só olhando o filho com aquele brilho de quem lembra de onde cada passo começou. Quando falou, a voz veio baixa, mas firme. Eu nunca imaginei ver seu nome numa placa que abre portas. E mesmo assim, o que mais me orgulha não é a placa. É você não ter mudado o jeito de olhar as pessoas. Arthur sorriu sem graça. Ainda se surpreendia com a onda de entrevistas, convites e manchetes. Tinha aprendido, com Renato e com a própria mãe, a escolher bem onde colocar energia. Mais tempo com gente, menos tempo com flash.
E a biblioteca era isso: tempo com gente. A inauguração reuniu vizinhos, professores da rede pública, colegas do São Bento, inclusive vários bolsistas que Arthur fizera questão de envolver. E um punhado de curiosos atraídos pelas notícias. Renato chegou cedo, de camisa simples e sem alarde. Camila veio com um bolo enorme escondido numa caixa de papelão. É para fingir que é surpresa, cochichou. Lucas correu até Arthur e o abraçou na cintura. Mano, hoje tem história? Tem sim, campeão. E você vai me ajudar a escolher os livros. Renato apertou o ombro do garoto como quem diz, estou aqui. Havia meses que formalizara o convite de sociedade e, para espanto de muita gente, Arthur condicionara parte do contrato. Uma fatia dos lucros do novo aplicativo seria destinada, por estatuto, à manutenção de bibliotecas de bairro e bolsas de estudo. O jurídico bufou, o conselho tremeu, investidores torceram o nariz. E depois sorriram. As manchetes positivas pagariam o gesto 10 vezes. Arthur não pensou em manchete, pensou em chaves. Em portas que ele mesmo abrira a pé, na marra, e que agora poderiam escancarar-se para centenas. A cerimônia começou com falas protocolares curtas. O secretário municipal de Educação elogiou o espírito empreendedor, palavra que Arthur já achava meio gasta. Um professor antigo, da escola pública onde ele estudara, subiu para contar a história do menino que ficava depois da aula, copiando exercícios no caderno, porque o xerox parecia luxo. E então chamaram Arthur. Ele respirou, ajustou o microfone e encarou um mar de rostos conhecidos. Gente que lhe emprestou livros, que lhe deu água em dias de calor, que lhe disse, continua, quando seria tão mais fácil parar. Eu podia falar de algoritmo, podia falar de investimento e de mercado. Tudo isso tem seu lugar, começou. Mas hoje eu quero falar de silêncio. O silêncio daquela biblioteca fechada 3 meses por falta de verba. Quem cresceu com pouco aprende a conviver com esse tipo de silêncio, de portas trancadas, de oportunidades adiadas. A gente acaba achando normal. Não é. Silêncio assim não é normal. É projeto. E projeto a gente desarma com outro projeto, com gente abrindo porta. Alguns aplausos. A mãe mordeu o lábio para segurar as lágrimas. Arthur prosseguiu, simples. Se esta biblioteca ficar cheia de voz, de pergunta e de descoberta, então todo o resto valeu. Se daqui saírem meninos e meninas que vão ensinar mais do que eu sei, melhor ainda. Eu não quero ser exceção. Eu quero ser a prova de que não existe exceção. Existe acesso. Terminou agradecendo aos voluntários, aos doadores anônimos, aos amigos que toparam começar pequeno, a Renato e Camila, minha família escolhida, a mãe, minha primeira professora, e a Isabela, meu porquê. Lucas bateu palmas acima da cabeça, orgulhoso. Depois do corte simbólico da fita, a praça virou formigueiro bom. Crianças se acotovelavam para tirar cartão de leitor, adolescentes testavam os computadores do laboratório, montados com doações e alguns monitores reaproveitados da empresa de Renato. Senhoras do bairro se inscreviam na oficina de letramento digital. Um menino miúdo de chinelo arrebentado e olhos enormes ficou plantado diante de Arthur, com um livro de capa azul nas mãos. Eu posso levar esse? Apontou para o homem que calculava. Pode sim, e se quiser a gente lê o primeiro capítulo junto antes de você ir, disse Arthur, abrindo espaço numa mesa ao lado. A tarde correu assim, numa sucessão de pequenas solenidades. A carteirinha da primeira leitora de 70 anos, o e-mail que chegava de um empresário avisando que doaria 10 notebooks, a risada coletiva quando Lucas perguntava, sem nenhum filtro, por que esse livro não tem desenho? Isabela levando pela mão uma menina tímida até a estante das HQs. A certa altura, Marcos, o amigo do São Bento, apareceu ofegante, carregando 2 caixas. Doação da turma, irmão. A gente juntou uns livros e uns kits de geometria. Ah, e tem recado do Eduardo.
Arthur arqueou as sobrancelhas. Havia meses que Eduardo mudara de postura. Um pedido de desculpas sincero, depois um trabalho em grupo caprichado, depois voluntariado discreto na ONG que Arthur ajudava aos sábados. A arrogância dera lugar a um esforço de fazer diferente. Doía menos para todo mundo assim. O que ele disse? Que quer vir dar um curso de inglês aos sábados e não sabia se seria bem-vindo. Arthur pensou um segundo só. Fala para ele que sábado que vem já tem turma e que ele entra na escala de limpeza como todo mundo. Marcos riu. Democracia de vassoura, gosto. No fim da tarde, quando o sol tombava atrás dos telhados, Renato chamou Arthur para uma caminhada curta no quarteirão. Não precisavam falar muito, mas falaram. Acha que aguenta o tranco? Perguntou Renato, olhando para a fachada lotada. Da biblioteca? Aguento com ajuda. Sozinho, ninguém aguenta nada. E você? Renato entendeu o subtexto. A empresa crescia rápido, as viagens se multiplicavam, as demandas batiam à porta como maré. Ele fez um gesto largo, como quem abraça o ar da rua antiga. Eu não tinha noção lá atrás de como a vida podia ser simples sem ser pequena. Foi você que me mostrou. Então, sim, eu aguento. Vou dosar, vou delegar, vou aprender com um sócio de 16 anos que me obriga a olhar para o que importa. 17, corrigiu Arthur rindo. Você perdeu meu aniversário no hackathon. Verdade. Considere este quarteirão inteiro de presente atrasado. Voltaram rindo e Camila os interceptou com um aceno animado. Antes que todo mundo vá embora, hora da nossa história. Quem lê? Isabela pulou na frente. O Tutu! E o Lucas vira a página. Arthur sentou no degrau do coreto e abriu O Pequeno Príncipe. Leu com calma. Quando chegou na parte do essencial invisível, deixou a voz cair um tom, não de efeito, mas de reconhecimento. Entre uma página e outra, Lucas lambia o dedo para virar. E agora? E as crianças se apertavam para olhar as figuras. No final, aplauso pequeno, quase íntimo, como se todo mundo tivesse entendido que não era exatamente uma apresentação, e sim um acordo novo, um pacto. Aquilo precisava continuar. O que continuou, nos meses seguintes, foi maior do que qualquer planejamento. Em 3 bairros diferentes, parceiros replicaram o modelo da biblioteca com adaptações locais. O aplicativo de matemática, que havia nascido como prova de conceito, virou plataforma de estudo abraçada por redes públicas em 3 estados. A Escola do São Bento autorizou um programa de monitoria em que alunos bolsistas eram remunerados para dar reforço a colegas. E Arthur fez questão de incluir alunos não bolsistas no rodízio para desfazer a lógica de quem ensina e quem aprende. Eduardo apareceu no primeiro sábado pontual, com um manual de inglês e 2 sacos enormes de mantimentos. Uma coisa não compensa a outra, avisou Arthur, antes que ele tentasse transformar gesto em atalho. O que importa é o que você faz daqui em diante. Eu sei, respondeu o ex-rival sinceramente envergonhado. Obrigado por me deixar começar. No final daquele mês, uma surpresa bateu à porta da biblioteca. A diretora da escola pública, onde tudo começara, trouxe um bilhete. Menino da biblioteca, você que é sócio do moço importante. Não sei o nome dele, desculpa. Diz para ele que agora nós é sócio também. A escola está aberta sábado. Se vocês quiserem fazer cursinho lá, eu abro a sala e passo café. Assinava Dona Norma, com letra torta e firme. Arthur guardou o bilhete na carteira, ao lado da foto de Isabela segurando a primeira carteirinha de leitora. Tinha coisas que não podiam se perder. Bussareitosius. Um ano depois da inauguração, Lisboa reapareceu como uma dobra suave do destino. A organização da Olimpíada Internacional convidara Arthur para abrir o evento com uma fala sobre talento e acesso. Ele hesitou. Não queria virar mascote inspiracional.
mas lembrou do menino de mochila gasta que atravessara o corredor do avião sem pedir licença para a própria timidez. Aceitou. Voltaram a Portugal com uma comitiva improvável. Renato e Camila, por razões óbvias. A mãe de Arthur, que tinha medo de avião, mas venceu. Isabela, agora com 9 anos, e um português que arranhava o inglês com jeito. E Lucas, que jamais perderia a viagem do Mano. O auditório estava cheio. Arthur subiu ao palco num déjà-vu amoroso. Sorriu ao microfone. A primeira vez que vim a Lisboa, eu não vim para falar. Vim para ouvir. Ouvi o choro de um bebê que ninguém estava conseguindo acalmar. Ouvi as próprias inseguranças. Ouvi a cidade dizendo: você cabe aqui também. Hoje, quero que vocês ouçam uma coisa simples. Nenhum talento deveria depender do acaso de um assento no avião, de uma biblioteca que abre ou fecha, do CPF da família. Talento é matéria-prima de um país. Acesso é política. E cuidado é tecnologia social. Pausa. A plateia prendeu a respiração. A matemática me ensinou a buscar elegância nas soluções. Elegância, para mim agora, é quando uma criança da periferia resolve um problema difícil e, ao mesmo tempo, ganha o direito de errar sem ser descartada. É quando um menino que um dia me atacou na escola volta para dar aula de inglês no bairro. É quando um empresário entende que ROI também pode significar retorno de oportunidade igualitária. Elegância é quando a gente vira a página juntos. Ele terminou do jeito que queria. Não com aplauso para si, mas com um convite. Levantou um cartão com QR Code. Este código não pede doação, não pede cadastro, não pede nada. É um repositório aberto com material de estudo, scripts do aplicativo e um guia para montar bibliotecas de baixo custo. Copiem, melhorem, critiquem. E se puderem, me contem o que aprenderam. O auditório levantou. Na primeira fila, Lucas batia palminhas compassadas. Isabela chorava discreto. A mãe, nada discreta. Renato, que não chorava em público havia anos, desistiu da pose. Na volta, no mesmo corredor apertado de um avião lotado, uma cena fechou o círculo com uma delicadeza que o mundo às vezes permite. Um bebê começou a chorar. O pai, jovem, suado, perdido, tentava dar a mamadeira, mexia na mantinha, pedia desculpa a cada fileira. Arthur e Lucas trocaram um olhar cúmplice. O menino apontou com o queixo. Mano, igualzinho a gente. Igualzinho, Arthur disse levantando-se. Chegou perto do pai com cuidado, para não parecer intromissão. Posso tentar uma coisa? Aprendi num voo como este. O rapaz assentiu, sem palavras. Arthur segurou o bebê de lado, apoiou a barriga no antebraço, fez o carinho circular nas costas, murmurou baixinho. Não um mantra ou segredo, mas o mesmo princípio de antes. Presença paciente. Em segundos, o choro virou soluço, depois respiração miúda. Como você? O pai tentou. Alguém fez por mim quando eu mais precisei, respondeu Arthur, devolvendo a criança. Eu só estou retribuindo. Lucas apareceu ao lado, orgulhoso, e estendeu ao bebê uma pecinha do Tangram, como quem entrega medalha. Para ele não esquecer que já resolveu o primeiro problema da vida, disse muito sério. O corredor inteiro riu. O riso bom que afrouxa o mundo. O pai agradeceu mais uma vez, sem saber para quem olhar primeiro, e Arthur voltou ao assento. Renato o observava com o mesmo espanto manso de sempre. Sabe o que eu mais gosto em você? Perguntou. Que eu sou bonito, Arthur brincou. Que quando você resolve um problema, você pensa imediatamente em como transformar a solução em método. Método em material, material em acesso. Você não guarda para si. Arthur deu de ombros. Foi assim que pessoas fizeram comigo. Eu só continuo a fila. O avião seguiu cortando nuvens, e por um momento pareceu que o som de turbinas se confundia com o murmúrio de páginas viradas na biblioteca do bairro. Havia barulho de bola quicando no pátio,
de teclado no laboratório, de risada presa no corredor. E havia silêncio também, mas o silêncio bom de concentração de quem finalmente teve a chance de aprender. Na janela, Isabela desenhou um coração no vidro embaçado e escreveu por cima, torto, mas legível: acesso é amor. Lucas copiou a frase no seu caderno de bordo infantil, entre um desenho de avião e outro. Renato fotografou com o celular. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Era isso, né? Ela sussurrou. No fim, era sobre isso. Sempre foi, respondeu Renato. Arthur fechou os olhos por um instante, só para guardar a sensação. Não era a vitória de um, nem de uma empresa, nem de uma ideia brilhante e isolada. Era o desenho coletivo de uma vida que aprendera a não ter medo de continuar e de, sempre que possível, abrir caminho para os que vinham atrás. Quando pousaram, a primeira mensagem no celular dele era uma foto enviada por Dona Norma. A sala de aula num sábado cheia, com a legenda: "O café já está passado, mandem os meninos". A segunda era de Eduardo: "Fechamos a turma de inglês, faltou o giz, trago mais". Arthur respondeu com um coração e um "vale muito". Guardou o telefone e, antes de atravessar o finger, virou-se para Lucas. "Pronto para ler história hoje à noite?" Duas então. Saíram ao encontro do portão de desembarque, onde a cidade, como uma biblioteca acesa, esperava com mais páginas para virar.